Na hora que eu faço o balanceamento da equação química, eu vou saber exatamente qual é a proporção de mols. Então, aí a proporção vai ser de quem? De 1 para 1. 1 HCl mais 1 NaOH. Se a proporção é de 1 para 1, e eu encontrei que o HCl é 0,12 e o NaOH é o 0,16, então quem é que está em excesso? O NaOH com 0,16. Então, o que é que vai acontecer? Ó, vamos voltar para a telinha. Ó, 0,12 de HCl foi que eu calculei. É tão fácil, é só multiplicar 0,4, que foi dado por 0,3, que é o volume. Então é só multiplicar a molaridade pelo volume, eu tenho um número de mol, 0,12. Já para o NaOH, ó, a molaridade foi 0,8 e o volume foi 0,2. 0,8 vezes 0,2 vai dar 0,16. Então o NaOH está em excesso, tem 0,16. Ora, se o HCl é 0,12 e o NaOH é 0,16, vai reagir 0,12 com 0,12, porque a proporção aqui, balanceando, é de 1 para 1, a mesma quantidade. Então, se eu tenho 0,12 de HCl que eu achei, e se eu tenho 0,6 de NaOH que eu encontrei, só multiplicando a molaridade vezes o volume de cada um, então eu vou ter o quê? Vai sobrar 0,04 de NaOH e vai sobrar quanto de HCl? Zero, porque todo 0,12 do HCl vai ser consumido pelo 0,16 do NaOH. E como a proporção é de 1 para 1, ainda vai sobrar quanto? 0,04 de NaOH. E lógico, se reagir o 0,12 de HCl e reagir o 0,12 de NaOH em termos de mols, né? Então vai formar quanto de NaCl? 0,12. E quanto de água? 0,12 também. Por quê? Porque a proporção é a mesma, 1 para 1. 1 para 1, tá certo? Se eu tivesse aqui, por exemplo, no balanceamento, eu tivesse 2 NaCl, aí eu teria 2 vezes 0,12, eu ia ter aqui 0,24. Mas como a equação balanceada está dizendo que a quantidade é a mesma, ó, 1 mol de HCl reage com 1 mol de NaOH, formando 1 mol de cloreto de sódio, formando 1 mol de água. Então, se a equação diz que 1 de HCl, ácido clorídrico, reagindo com 1 mol de hidróxido de sódio, forma 1 mol de cloreto de sódio e 1 mol de água, se reagir o 0,12 de um, 0,12 do outro, vai formar 0,12 e vai formar 0,12. Então, o que é que eu vou ter no final? Após a reação, quanto é que eu vou ter? Resta quanto? O HCl era 0,12. Reagiu todo 0,12, vai ter 0. O NaOH era 0,16. Como só tinha 0,12 para reagir de HCl, então ele vai estar em excesso. Então vai ser 0,6 menos 0,12, vai sobrar quanto de NaOH? 0,04. O NaClOH2O não tinha nada. Então a proporção forma-se de 1 para 1. Então se reagisse 1, forma 1. Como reagiu 0,12, forma 0,12. Então eu vou ter no final 0,12. A mesma coisa para a água. A proporção lá na equação é de 1 para 1. Então se reagir o 0,12 de HCl, eu vou ter 0,12 de água. Então no final, após a reação, eu vou ter quanto? 0 de ácido clorídrico, porque, ó, lá em cima, que a quantidade dele era menor, 0,12. Eu vou ter 0,04 de NaOH, por quê? Porque dos 0,16, 0,12 vai reagir com HCl, então 0,16 menos 0,12 que reagiu, vai sobrar 0,04. E a de NaClH2O eu vou ter quanto? 0,12 e 0,12, porque a proporção é a mesma. Se reagisse 1, formava 1. Como reagiu 0,12, vai formar 0,12. A mesma coisa para a água. Se reagir 1 mol de HCl com 1 mol de NaOH, vai formar 1 mol de água. Como reagiu 0,12 de HCl, vai formar 0,12 de água. Ok? Então, esses são os valores que eu vou ter no final. Ó. HCl 0, hidróxido de sódio 0,04, NaCl 0,12 e H2O 0,12 também. Passando aí, ele perguntou na letra A. Ó. Vamos voltar lá na letra A, qual era a pergunta. Ó. Juntou 300 ml de HCl, 0,4 molar, com 200 ml de NaOH, 0,8 molar. Perguntas. Quais serão as molaridades da solução final em relação ao ácido, à base e ao sal? Ora, eu já vi que é bem fácil, né? Para achar o número de mols, eu multiplico o volume 300 vezes 0,4. Né, do HCl. Lógico que o volume em litros, como está em ml, eu tive que dividir por 1000.
300 ml dividido por 1.000 deu 0,3. Então, multipliquei 0,3 por 0,4, deu 0,12. Peguei o volume do NaOH, ó, o volume do NaOH, que é 200 ml, multipliquei pela moralidade 0,8, deu 0,16, porque 200 ml tem que dividir por 1.000, para ir para litros. Ficou 0,2 vezes 0,8, deu 0,16. Aí ele perguntou, qual a moralidade do ácido? Nós vimos que o ácido deu quantidade menor. Voltando aí, ó, quando eu multipliquei a molaridade vezes o volume do ácido, 0,4 vezes 300 ml em litros, 0,3, deu 0,12. Então, como ele deu menor, não vai mais existir o ácido, porque todo o ácido vai sumir porque a base deu maior. Então, voltando, ó, qual a moralidade do ácido? 0. Então, a resposta, na letra A, 0 para o HCl. Por quê? Porque todo o HCl foi consumido. Aí ele perguntou, na letra B, qual a moralidade da solução final em relação à base? Ora, molaridade a gente viu que é quem, pessoal? É o número de mols sobre o volume. Qual é o número de mols do NaOH? Era 0,16, mas não reagiu 0,12, então vai sobrar 0,04. Quem vai ser o volume? O volume é 0,5. Por que 0,5? Porque eu misturei 300 ml de HCl com 200 ml de OH. Então, o volume final vai dar 500 ml. Como tem que dividir por 1.000, vai dar 0,5. Lembre-se, a molaridade final vai ser o número de mols que restou, 0,4, 0,5. É só lembrar aqui, ó. Qual foi o número de mols na tabelinha que a gente fez? De NaOH que restou. Eu encontrei 0,16, reagiu 0,12 do ácido, sobrou quanto? 0,16 menos 0,12 que sumiu para reagir, sobrou 0,04. Então, a molaridade vai ser o número de mols do NaOH, que é 0,04, sobre o volume. Porque o volume é 0,5. Se no problema era 0,2 do NaOH, ó, mas eu juntei 200 ml com 300. Quando eu junto 200 ml com 300, dá 500 ml. 500 ml é 0,5. Por isso que o volume aqui, a molaridade, vocês lembram dessa fórmula, usa direto no colégio, molaridade é o número de mols sobre o volume. Quem foi o número de mols do NaOH? Nós vimos que só restou quanto? De 16. Só restou 0,04. Quem foi o volume do NaOH? Juntou 200 com 300 ml, deu 500 ml, ou seja, deu 0,5. Dividindo 0,04 por 0,5, vai dar 0,08. Essa é a molaridade do NaOH. E na letra C, ó, voltando, ele perguntou, qual a molaridade do sal formado? Então, eu vou na mesma forma. Qual é a molaridade? Molaridade é o número de mols sobre o volume. Quem foi o número de mols do sal formado? A gente viu lá na tabelinha, ó. O sal formou quanto? 0,12. Lógico, ó, a proporção da equação, ó, é 1 mol de HCl com 1 mol de NaOH, formando 1 mol do sal. Se reagiu 0,12, então 0,12 vai reagir com 0,12, formando 0,12. Então, o número de mols de NaCl vai ser quanto? 0,12. E o volume do NaCl? O sal apareceu quando eu juntei 200 ml com 300 ml, ou seja, o volume vai ser os 500 ml, 0,5. Não esqueça que o volume aqui do sal vai ser a soma da base, que foi 200 ml, mais o do ácido, que foi 300. 200 mais 300 vai dar 500 ml, tem 100 litros, divide por 1.000, dá 0,5. Então, molaridade é número de mols sobre volume. Quem for o número de mols do sal, 0,12. Quem foi o volume, 0,5. Então, eu encontro a molaridade do sal. Ok? Pré-vestibulando, para cá, para cá, para cá.